Da onde me virá o socorro? Da onde me virá o socorro? Na hora da tribulação, na hora que eu estiver precisando, na hora da morte, da onde me virá o socorro? O Salmo 120 vem nos falar que o nosso socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Que essa graça virá do Criador que criou tudo, que criou nós segundo a sua imagem. Ele criou cada um de nós segundo a sua imagem e deixou conosco a graça dele. Graça essa que nos acompanhará até o último dia, que nos acompanha, ela passa conosco nessa vida, ela caminha junto de nós. Esse Deus, esse Senhor que criou o céu e a terra, que nos criou segundo a imagem dele, não deixará que os nossos pés se resvalem, guardará, será o nosso abrigo, o nosso protetor. Ele não dormirá, ele cuidará de nós todos os dias de nossas vidas até o fim. Vai fazer 6 dias que eu fui submetida a uma cirurgia da coluna cervical. Então estou em recuperação, não posso falar muito, não é para não estar nem sentado desse jeito, é para estar quietinho ali. Mas eu estou testemunhando Jesus Cristo, preciso testemunhá-lo. Eu preciso testemunhar a graça que caminha conosco. Eu comecei a meditar sobre essa graça, porque eu vi, antes dessa cirurgia, fazer a cirurgia, as coisas tudo caminhando para dar certo. E eu vi que a graça está comigo. E eu percebi uma coisa, que a graça ela se manifesta de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso pedido, de acordo com a nossa entrega. Então, estava com a discopatia degenerativa e há 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu caí do nada, eu caí em frente à paróquia Nossa Senhora da Saúde, lá na Asa Norte, eu caí lá, já foi a graça me mostrando que eu precisava me tratar. Eu caí, eu perdi os movimentos da perna, então eu comecei a fazer tudo que é tipo de exame para saber o que está acontecendo, pois a perna esquerda ela já não obedecia. Eu já não conseguia correr, já mal andava. Então essa graça de Deus, ela foi se manifestando. Eu fui procurando os médicos, que essa graça ia colocando as pessoas para me ir conduzindo, e tudo foi dando certo, a graça comigo, a graça se manifestando, a graça me mostrando o caminho a seguir, as pessoas com quem falar, a graça agindo em todas as áreas da minha vida, tanto financeira como emocional e espiritual. A graça que foi deixada comigo quando o Senhor me criou, imagem e semelhança dele, ela está comigo, está contigo, ela caminha conosco. E eu vi que, momentos antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu estava tão tranquilo, pois
Eu tive a graça colocou pessoas para estar intercedendo por mim durante a cirurgia. Pessoas tiraram o tempo dela para se reunir para interceder pela minha vida. A minha família estava presente, a graça da minha família me tranquilizou, estava presente. A graça da minha esposa, a graça de tantos outros que estavam intercedendo e torcendo para que tudo dê certo. Essa graça foi me acalmando, essa graça foi me conduzindo a confiar mais no Senhor, Criador do céu e da terra. Essa mesma graça colocou o médico certo, no momento certo, os enfermeiros, os técnicos, o anestesista, colocou na sala certa, a graça estava na sala e a graça fez acontecer, porque a graça vem do Criador do céu e da terra. Os meus pés não resvalou, o medo não me atacou, o medo da morte não veio ao meu coração, porque o Criador do céu e da terra, que é a própria graça, esteve comigo. E toda certeza, dentro daquele centro cirúrgico, estavam lá a Santíssima Trindade, estava a Imaculada Virgem Maria, estavam os santos, os anjos, estavam lá as graças. Graças essas que têm me conduzido durante toda a minha vida. Onde, quando eu não conhecia essa graça, eu não usava essa graça, eu era muito atacado, era derrubado, era humilhado. Só que alguém me falou da graça. E eu comecei a usar a graça. Eu comecei a manifestar na minha vida essa graça. E essa graça tem me protegido. E essa graça tem me guiado. E essa graça tem acontecido na vida daqueles a quem eu procuro, a quem eu vou, a quem eu intercedo. Essa graça, ela vem do coração do Criador do céu e da terra e adentra a nossa vida de uma forma extraordinária. Eu poderia, um momento antes de entrar naquele centro cirúrgico, eu comecei a meditar, eu posso entrar aí e não sair mais. As minhas vontades não é vontade do Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. Quem comanda é Ele que está no comando, é Ele que segura a rédea da minha vida. Então, vai acontecer segundo a vontade e desejo dEle. Verdadeiramente eu poderia ter entrado naquele centro cirúrgico e hoje já poderia ter sido enterrado. Mas se não foi, é porque o Senhor tem um propósito maior nisso. A graça tem um propósito de levar mais graça àqueles que ainda não sabem usar essa graça. Quando eu acordei, que o médico falou, Marcos, acorda. Eu abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz foi mexer os meus dedos, pois tinham me falado que eu poderia ficar tetraplégico se levasse com movimentos involuntários ou até por depois da cirurgia. A primeira coisa que eu fiz foi balançar os pés e louvei ao Senhor. Ele me deu a graça de continuar a andar. Ele me deu a graça de continuar a evangelizar. Ele me deu a graça de continuar a ser feliz. Poderia sim ter acordado e os pés não movimentassem. E se isso tivesse acontecido, teria sido a vontade dele, mas o propósito dele ia ser maior.
porque de tudo o Senhor tira um bem maior. Eu louvo e bendigo ao Senhor, Criador do céu e da terra, pelas minhas pernas perfeitas, por hoje eu estar andando melhor, e eu vou me recuperar cada dia que passa mais e mais, porque a graça de Deus está comigo. E ela está contigo também, meu irmão. Ela está também contigo, minha irmã. Usa essa graça de Deus que o Senhor deixou contigo quando te fez imagem e semelhança dele. Devemos enxergar a graça que caminha conosco. Os discípulos de Emaús, quando descia para a cidade, Jesus, no dia que Jesus ressuscitou, e eles desciam, Jesus encostou nele e perguntou por que o que tanto conversam no caminho. Eles estavam tristes. Ele falou: homem, onde estava tu? Só tu não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Um homem poderoso de profecias, um homem cujo nós pensávamos que seria ele que trazeria a salvação para Israel, que foi entregue pelos sacerdotes, que foi entregue pelos nossos homens e mulheres. Ele foi espancado, judiado e crucificado. Mataram aquele que pensávamos que era o Messias. E o Senhor, eles não conheceram o Senhor, que é a própria graça, que chegou perto deles, e eles começaram a caminhar, e o Senhor falou: homens, como são tardos de compreender e de entender, como são tardos de coração, como tem um coração duro, um coração fechado, e não entende que o Senhor já está no meio de vós. Que eu já estou no meio de vós. E então, aquele homem, ele foi descendo falando com os discípulos, explicando todo o Velho Testamento, os profetas que veio e falou da profecia. E quando chegou na frente da entrada para Emaús, ele se falou: Senhor, já é tarde, fica conosco. Ele entrou com os discípulos. E na hora da refeição, ao partir do pão, os discípulos reconheceram Jesus, reconheceram a graça que caminhou com eles. E um falou para o outro, bem que os nossos corações queimavam quando ele falava. E verdadeiramente os nossos corações têm queimado, o Senhor fala conosco diariamente e muitas vezes não ouvimos, damos ouvido ao mundo, ao inimigo e deixamos as graças passar. Essa graça ela caminha conosco e as graças vai acontecendo. A graça está caminhando conosco, ela está acontecendo. Você tem que deixar ela acontecer. Você tem que acreditar que ela vai acontecer. Você tem que deixar de murmurar e deixar a graça acontecer. Abre os teus olhos, abre o teu coração e deixe a graça acontecer. Você vai ver que a graça na vida dos teus filhos, a graça na vida do teu esposo, a graça na tua história vai acontecer no momento que você parar de murmurar, esquecer o que não é graça e ficar com a graça que está caminhando contigo. Eu quero que você acorde e veja a graça está do teu lado. Que o Senhor possa estar contigo. Ele está contigo. A graça está contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.